Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Isaías, capítulo 9, e vamos ler daqui o versículo 6. Isaías 9, 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, de modo que nem um tio, nem uma vírgula se percam, mas que tudo seja absolutamente introjetado por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente está chegando na época do primeiro advento. Já chegamos ao final do mês de novembro, né? E no calendário lá de fora, hoje já se começa a celebrar o primeiro advento. E eu queria trazer essa mensagem hoje de uma forma especial e chamar a atenção da igreja para o fato de que Jesus veio, o Deus eterno tabernaculou na aparência que conhecemos, na aparência humana, e veio mudar a história. O contexto todo fala do nascimento e do reinado do Príncipe da Paz, Jesus, o Cristo de Deus. Profecia feita por Isaías séculos antes do seu nascimento. E eu queria propositalmente chamar a atenção de vocês hoje. Hoje não é dia de Natal, hoje não é. Apenas estamos começando a entrar no mês do primeiro advento, e eu queria chamar a atenção não para prática religiosa, mas para a seriedade desse acontecimento que mudou a história. A palavra profética não conhece os limites do tempo como conhecemos, presente, passado e futuro. O profeta Isaías já traz a informação com os verbos no passado, como fora dito, muito antes do nascimento literal do Cristo. Tudo faz parte dos planos perfeitos de Deus, com o fim de reconciliar os homens com Ele. Em Mateus 1, de 21 a 23, ele faz uma referência ao que fora dito por intermédio do profeta Isaías sobre o nascimento do Cristo. Ele diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mais do que em qualquer outra época, estamos vivendo um tempo que se avizinha a segunda vinda do Cristo, buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E mais do que qualquer outra época, nós precisamos sair da religiosidade de fachada teórica para um viver em Cristo. Como tem faltado isso no nosso tempo?
E hoje nós vemos com tristeza a igreja mergulhada e muitas vezes misturada com a política, por exemplo. Nunca foi tão difícil testemunhar acerca do Cristo, por tudo que a gente tem visto lá fora. O profeta apresenta o fato do nascimento como algo consumado e ainda apresenta as atribuições do Senhor em seu ministério sempiterno. Diz o texto: primeiro, fato consumado, mesmo antes de acontecer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Depois fala da soberania e autoridade suprema que está sobre seus ombros. E ele diz: e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, o Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mais do que em qualquer outra época, precisamos olhar para a pessoa do Cristo, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Que nós possamos buscar essa presença gloriosa mais do que em qualquer outra época. Que nós possamos clamar ao Senhor para que Ele restaure a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Que Ele possa nos fazer mergulhar nesse rio de água viva que é a palavra do Senhor. Nunca foi tão difícil testemunhar acerca do Cristo, sobretudo quando nós temos percebido uma tentativa demoníaca de mesclar o cristianismo com política e com outras coisas tantas, que tem entristecido sobremaneira o coração do Pai. E aqui a gente traz algumas considerações. Quais as atribuições do Jesus? Ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que faz e opera maravilhas, o Deus de milagres que vai onde não podemos ir, que nos ensina e orienta. Ele é o Deus forte, o Todo-Poderoso, o forte dos fortes, que nos tem sustentado com sua mão direita fiel. Ele é o Pai da eternidade, o Criador e sustentador de todas as coisas, e nada foge ao seu controle soberano. Ele é o Príncipe da Paz. Ele veio estabelecer a paz entre nós e o Pai, veio nos reconciliar com Deus. O apóstolo diz, falando aos romanos, o apóstolo Paulo, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nesses dias, repito, que o mundo começa a se preparar para comemorar o nascimento do Cristo, mesmo sabendo que historicamente ele não nasceu em dezembro, não podemos perder de vista que ele nasceu, que ele tabernaculou, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse acontecimento dividiu a história. Através do Evangelho segundo João, ouvimos: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito Filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Tempo de recristianizar o Natal, tão desvirtuado pelo consumismo e outras figuras que têm tentado ao longo da história tirar a centralidade do Cristo. Este ano, de uma maneira mais séria ainda, mais dramática ainda, temos percebido
muitos que fazem parte de correntes cristãs exteriores, acampados nas ruas, nas praças, fazendo toda sorte de arruaças, como sendo mensageiros do Cristo. E isso tem entristecido profundamente o coração do Pai e tem impedido que a palavra chegue a quantos ainda precisam ouvir. Sério demais. E essa tem sido uma estratégia do adversário, e muitos dos que se dizem cristãos não percebem que estão sendo massas de manobra, que estão sendo instrumentos nas mãos do adversário astuto e arteiro. E eu queria chamar a atenção da igreja de uma maneira especial. O apóstolo Pedro traz mais luz à questão, apontando para o fato de que o Senhor continua nascendo nos corações desde seu nascimento literal. Diz o apóstolo Pedro em sua segunda epístola: assim temos ainda mais a firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Este é um milagre que tem se perpetuado através dos séculos, o nascer do Cristo em muitos corações. Eu não estou bem, eu não ando bem, eu não ando bem, emocionalmente, fisicamente. E uma das coisas que tem contribuído muito para o meu estado atual é tudo que eu tenho visto no meio do povo de Deus, no meio das igrejas, as grandes e pequenas igrejas, que têm se deixado contaminar, sobretudo pela política. E o meu coração tem entristecido profundamente. E eu confesso a vocês que, se fosse pela minha vontade, eu já não estaria mais aqui. Queria muito que o Senhor viesse buscar essa serva dele. Está difícil demais viver nessa terra e assistir de forma passiva tudo aquilo que eu tenho visto nos últimos tempos. Triste demais. Mas vamos continuar com a nossa meditação de hoje. O Cristo precisa continuar nascendo nos corações. E ao nascer em nós, renascemos da água e do Espírito. Somos recriados pelo Espírito de Deus. O Senhor disse a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A igreja tem virado uma agremiação, uma facção social e muito mais política do que espiritual. E eu tenho colocado a nossa comunidade diante do Senhor, eu tenho buscado diante do Senhor, clamado a Ele para que nós
sejamos impactados, voltemos a ser impactados com a palavra viva do Senhor. E que permitamos que o Senhor faça uma grande revolução nos nossos corações, transformando a história de cada um de nós. E eu repito, pela minha vontade eu não estaria mais aqui. Não há vontade, não há ânimo para viver nessa terra com tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido, sobretudo nos meios cristãos da atualidade. E a minha oração é uma só: que a graça nos impacte, que o povo de Deus seja visitado poderosamente por aquele em cujos ombros está toda a autoridade e poder. O que nós aprendemos aqui rapidamente, nessa breve meditação? Primeiro, não percamos tempo dando cartaz ao Natal sem Cristo. Temos motivos mais que suficientes para glorificar o Senhor pela vinda em carne do seu Filho unigênito, Jesus. Segundo, a estrela da alva vem nascendo nos corações, dando a chance de uma nova vida, de zerarmos a nossa história e começarmos outra vez. A partir de então, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. O único povo da terra que tem motivos para comemorar o Natal verdadeiro somos nós, os cristãos. E em quarto e último lugar, assim, Natal significa nascimento do Cristo em nossos corações. E vamos continuar desejando que haja um Feliz Natal nos corações de todos, de janeiro a dezembro. E isso todos os dias, que esse nascimento acontecer em cada coração de todo aquele que for alcançado pela graça salvadora do Cristo. E eu repito, ando com o coração profundamente triste. Fazia tempo que eu não experimentava uma tristeza tão grande. Tristeza, simplesmente, depressão, não importa. Mas a sensação é de morte. A sensação é de morte. Não tem outra palavra. Por tudo que eu tenho visto nos meios cristãos dos nossos dias, especialmente na nossa nação. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que voltemos a ser impactados com a palavra de Deus, e que essa palavra gere vida em nós, de um modo especial, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha visitar o seu povo, Senhor. Que o Senhor abra os olhos espirituais do seu povo nesses dias, especialmente na nossa nação. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Que o Senhor renove as nossas forças, especialmente peço por essa Tua serva, Senhor, que não está bem. Mas eu rogo a Ti, meu Deus, que o Senhor venha renovar as minhas forças, se eu tenho que continuar nessa terra. Que o Senhor renove as minhas forças para que eu continue fazendo a Sua obra neste lugar, em nome de Jesus.
e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente e aplique essa porção da palavra nos vossos corações, em nome de Jesus. Amém.